E aí, meus colegas de leitura, sejam muito bem-vindos ao Tábula Rasa. Eu sou o Mark e hoje vamos finalmente dar continuidade a essa lista de vídeos de Poe que está congelada há um certo tempo, não é não? Então, nada como recomeçar falando de um compilado de contos de forma animada. E como é esse compilado de contos? Ano passado eu assisti a uma animação com um conjunto de animações embutidas chamada Extraordinary Tales, ou Contos Extraordinários. Não sei se foi lançado no Brasil, não achei, mas tem um link para assistir no YouTube, está lá completo, vou deixar na descrição do vídeo. E o que se trata isso? Bom, a história começa de forma bastante inusitada, com um corvo visitando um cemitério e passando entre as suas criptas, mausoléus e estátuas, e uma voz começa a falar com ele. Para dar uma resumida na ópera, muito embora não vá dar spoilers, esse corvo tem um interesse na morte, no luto, em assuntos mórbidos, e essa voz, que não tem uma aparência física, fica questionando ele a respeito desses interesses, dessas coisas, e ele vai dando respostas, digamos assim, até afiadas, né, digamos, desafiadoras. E ela vai conversando e tudo mais, e tratando ele sobre coisas que ele escreve sobre a morte, mas ao mesmo tempo evita ela, sobre a forma como ele tenta se aprofundar na morte nos textos dele, mas ao mesmo tempo ele não quer, digamos assim, encarar a morte de fato como uma fuga. Alguns podem até dizer, mas isso é normal, né? Ninguém quer morrer e tal. Bom, mas ela coloca isso como um ponto de, digamos assim, de divergência, como se ele estivesse se contradizendo. E a conversa vai seguindo e eles vão mostrando histórias que ele escreveu, ou por indicação dele, ou por indicação dessa voz, e vai ficando claro ao longo da conversa que esse corvo é uma representação animada de Poe, e que essa voz é uma representação, digamos assim, como posso dizer, vocal da morte. E que vai, digamos assim, para a pessoa que está assistindo, talvez, né, não ficar tão perdida. E para dar uma certa, digamos assim, solidez, uma aparência para essa voz, em determinado momento o corvo ele pousa perto de umas estátuas, várias estátuas de mulheres, e o close fica sendo feito no rosto dessas estátuas para, no caso, como se fosse dar um corpo a essa voz. E à medida que eles vão conversando, vão sendo indicadas histórias. E quais são as histórias que aparecem nessa animação? A primeira história é A Queda do Solar de Usher, que conta sobre a visita do narrador à casa de Roderick Usher, que faz parte da linhagem dos Usher, que já foi muito grande, muito rica, e hoje está em decadência, porque ele e a irmã, que são os últimos Usher, não têm nenhum herdeiro. E fala justamente sobre essa decadência. Eu já li o conto, é um conto que, se você for pegar o enredo dele, o roteiro dele é bem curto, mas a forma como o narrador se apropria, fala dessa história, torna ela densa e acaba tornando o conteúdo textual longo. A segunda história tem uma característica interessante. Ela é, no caso, O Coração do Anunciador, e é narrada na versão inglesa, novamente, não sei se tem uma versão em português, é narrada pela versão inglesa por Bela Lugosi, o mesmo ator que fez uma versão muito famosa do Conde Drácula no passado. E a forma como ele narra é bastante interessante, e eu acho que combina direito com a forma como é mostrado, porque cada animação de cada conto tem um formato de animação diferente. Então é um 3D mais quadradão, é um negócio 2D com ponto de fuga, que é uma pintura que é como se fosse feita no fundo preto, feita no fundo claro. Quem já viu a HQ Sin City tá ligado disso. E conta a história, no caso, de um cara que não aguenta mais a pessoa lá na casa dele, ele quer se livrar dessa pessoa, então ele assassina essa pessoa, esconde, mas recebe uma visita e, digamos assim, fica nervoso com essa visita e digamos assim, com a indiferença, o silêncio das pessoas que estão visitando a casa.
A terceira história é O Estranho Caso do Sr. Valdemar. Eu vi a animação antes de ver o conto, porque eu pensei que eu já tinha lido, eu fiquei meio assim na dúvida. Na dúvida eu assisti, depois eu fui ler, que é basicamente a história em que o protagonista, ele quer provar a eficiência do mesmerismo, quer provar a eficácia dele para uso medicinal, e ele faz um trato com um senhor lá, um homem rico, que é o Sr. Valdemar, em que esse senhor rico, ele diz assim, olha, assim, ele não diz com essas palavras, mas ele basicamente diz que quando ele estiver à beira da morte, que todas as alternativas da medicina na época tiverem falhado, ele aceita ser tratado por esse protagonista através do mesmerismo. E, diferentemente do conto A Revelação Mesmeriana, que eu já falei sobre ele aqui, esse tem uma abordagem muito mais palpável, muito mais física do que espiritual, do que uma coisa mais metafísica, o que é bastante interessante. De fato, ele faz os passes lá, negócio do magnetismo para realizar lá as práticas do mesmerismo no Sr. Valdemar e obtém resultados bastante peculiares. O próximo conto é O Poço e o Pêndulo, em que mostra uma animação, digamos assim, um pouco mais acabada, um homem sendo preso num calabouço bastante medieval. Tem calabouço que não seja medieval? Não sei. Enfim. E nesse calabouço, em determinado momento, prendem ele numa maca, digamos assim, numa cama elevada, todo preso, sem ele poder se mover, e colocam um pêndulo para descer em direção a ele. Eu não vou me lembrar agora o nome desse tipo de execução, mas basicamente pense num pêndulo, certo? Um negócio pendurado, de aço, que a cada, digamos assim, ida e vinda que ele dá, ele desce um pouquinho mais e vai descendo até onde a pessoa está, e geralmente é na altura do estômago, e é uma lâmina enorme, como se fosse uma lâmina de alabardo ou de machado de executor, e ela passa pelo estômago da pessoa e mata ela. Essa é a forma de execução. O que é bastante cruel, diga-se de passagem. É uma forma de tortura psicológica e execução física, porque a pessoa vê a lâmina descendo, não pode fazer nada e morre no final. Bom, o fato é que tem um poço na história, não vou dizer aonde e como esse poço surge, mas faz parte do clímax da história, não quero estragar aqui a surpresa de vocês, nem quando vocês forem assistir, nem quando vocês forem ler. E por último tem a animação que eu achei, assim, não vou dizer que eu achei de longe a melhor, mas eu achei, digamos assim, a mais peculiar. A Máscara da Morte Rubra. Por quê? Porque esse conto, ele é de certa forma metafórico. Um príncipe se reúne com todos os seus amigos e conhecidos nobres, se encerram em um castelo, trancam as portas, ninguém sai, ninguém entra. E isso ele faz numa época em que a peste está destruindo tudo no reino, tudo no país. Então muita gente morrendo. E em um determinado momento, assim, ele faz isso com a ideia de se isolar da peste, como se os portões do castelo fossem evitar que a peste entrasse no castelo, sendo que a peste entra. Mas é aí que está. Como essa peste se mostra, entende? E é bem interessante, eu já coloquei um trecho dessa animação no perfil no Instagram, dá pra vocês verem lá, são apenas alguns segundos, é um trecho que eu acho bastante interessante, eu ouvi várias vezes, eu acho que artisticamente, e assim, pela mensagem que passa, eu achei bem interessante. Se vocês lerem e vocês assistirem, pensem no que esse trecho significa. É muito interessante mesmo. De um modo geral, todos ilustram muito bem o que cada conto quer passar, com a seguinte ressalva, e aqui eu vou deixar isso muito claro. Alguns dos contos, não me lembro agora se todos, mas eu imagino que todos, mas vamos lá, alguns ou todos os contos que aparecem nessas animações, eles, como é que eu posso dizer? Eles tiveram algumas coisas alteradas, para mais ou para menos. Como assim para mais ou para menos? Para ficarem, digamos, mais... deixar a coisa mais visual, mais palpável à pessoa que está vendo, porque às vezes você está lendo, mas você não entende muito bem o que Poe está querendo dizer com aquilo, e às vezes entende, mas entende de uma forma sua, então a pessoa que fez a animação fez num modo, digamos assim, dele ou dela. Então há algumas alterações, às vezes para dar um maior drama, para dar uma maior, digamos assim, uma aparência para a coisa,
Então, existem algumas alterações no conto, na forma visual. Algumas dessas alterações alteram também digamos assim, o transcorrer do conto, na forma como foi escrita, e algumas simplesmente não. Talvez isso seja mais palpável, mais visível mesmo no primeiro, que é a queda do solar de Usher. De um modo geral, eu quis falar disso aqui para vocês porque eu achei muito legal, eu gostei muito. Fica a dica aí para vocês assistirem e acharem interessantes. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, curta aí, compartilhe para espalhar a palavra de Poe, como sempre. E tiver alguma coisa para falar, para comentar e tudo mais, comenta aí que a gente papeia, entendeu? Muito obrigado por ter visto o vídeo. Até as próximas e falou!